dúvida, quão necessitados nós somos de testemunho. Homens e mulheres que possam dar testemunho de sua vida, roubando de nós. Nós chegamos a mais uma Semana Santa que pode ser entendida como mais uma Semana Santa. Contudo, pelo dado da fé, esses ritos que poderiam ser vistos como mera repetição, ganham certamente nuances muito importantes para que nós entendamos que no fundo, celebramos uma grande novidade. A novidade de que um Deus rasgou o céu, vestiu a carne de sua criatura, viveu entre nós, igual a nós, em tudo menos no pecado. Sofreu, assumindo sobre si nossas dores, foi ao patíbulo da cruz, morreu, mas em outro extremo de novidade, ressuscitou. Interessante é que esta verdade ou esta mensagem que eles oferecem são pessoas rudes, pessoas sem grandes escolaridade, pessoas que não estavam presentes nas estruturas acadêmicas de sua época, mas experimentaram o impacto dessa novidade e por isso se transformaram em verdadeiros transmissores, de modo que essa realidade ocorrida há mais de 2000 anos chega a nós tão nova, tão atual e tão necessária. Já há mais de meses, mais de um ano, experimentamos a tristeza dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Vemos no nosso país algo que até então era tão pouco visto, mas começa a ficar um espaço de tempo menor, os ataques a espaços estudantis. Vemos a violência graçando sobre nós, vemos a situação gerada pela divisão, pela falta de diálogo entre as pessoas e dentro da família. Vemos os avanços tecnológicos sendo postos em xeque. Chegamos mesmo a grande parte da comunidade científica pedindo tempo, pelo menos 6 meses, para se compreender o que é a tal da inteligência artificial. E aí nós nos vemos aqui hoje, sentados em um tempo físico, falando de realidades de outrora e que poderiam ser vistas, essas realidades, como realidades obsoletas, desnecessárias até. Contudo, diante de todas essas situações ruins, nós poderíamos ficar paralisados nelas e não enxergarmos, não contemplarmos tantas coisas boas que vão acontecendo em nós e ao nosso redor. Justamente porque, por mais que essas realidades sejam pesadas, doídas, que elas nos macerem, que elas nos incomodem, nos perturbem, nós somos feitos para algo muito maior. Nós somos feitos para o amor. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, guiada pela sabedoria do Senhor, vai fazer com que os seus filhos, das crianças de colo às pessoas mais adiantadas em idade, possam fazer ano a ano a memória dos fatos de antigamente, para que dessa forma esses fatos sejam atualizados e nós hoje possamos receber, sermos destinatários diretos da mesma graça que antigamente fora dispensada. Nessa noite santa, nós estamos a contemplar aquela ceia última, algo tão comum, algo tão, poderíamos dizer, frugal, banal, uma ceia,
mas que se reveste de uma nova realidade. Uma ceia que a partir de então tornar-se-á uma oferta, um dom, um presente. O Senhor emite aquelas palavras que serão agora perpetuadas e que nunca foram dadas. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Naquela noite santa, o Senhor quis instituir a Eucaristia, instituir um elemento visível para que mudasse a órbita das coisas. Se nós, ao nos alimentarmos de tudo que a natureza nos oferece, percebemos que os alimentos que recebemos se transformam em nós, nos dão vigor, nos dão ânimo para prosseguir na Eucaristia, tudo é modificado. Ao recebermos o corpo, ao recebermos o sangue do Senhor, feito não por potência do misto, mas por ação do Espírito e pela ação e autoridade da Igreja, este pão, este vinho não se transforma em nós, mas nós é que somos transformados no Senhor. É aquilo que o jesuíta francês Pierre Chardin vai dizer, que a nossa meta é sermos cristificados. A meta de cada homem e de cada mulher que tem fé é se assemelhar de tal forma a Cristo que as pessoas não vejam mais em mim eu mesmo, mas o próprio Senhor a reduzir a sua luz e a iluminar o mundo que teima em viver em trevas. A instituição da Eucaristia é certamente um modo genial e ao mesmo tempo infantil, no sentido positivo da palavra, de Cristo estar próximo a nós, porque Ele sabia que se Ele não nos acompanhasse com os elementos sobrenaturais e com os elementos naturais, nós nos perderíamos, porque os nossos sentidos são muitas vezes incrédulos. Daí que é necessário ver, necessário ouvir, tocar, degustar aquele que veio por amor nos salvar. Assim sendo, a Eucaristia é sim memorial, no sentido mais pleno da herança judaica, em conformidade com o mundo grego. A memória não somente lembrando os fatos de outrora, mas ao lembrar, atualizar, para que nós hoje possamos desfrutar da riqueza que este pão e este vinho há de nos oferecer. Logicamente que a Eucaristia não é só o pão, só o vinho, é seguramente a palavra que rasga o véu do templo e chega para nós e se apresenta a nós como um grande baú, do qual homens e mulheres que temos fé podemos tirar coisas velhas e novas. A palavra que certamente ilumina a nossa vida e que nos faz compreender que nós somos criaturas e não criadores. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando a Igreja, na sua rica tradição de mais de 2000 anos, luta para valorizar a humanidade, buscando muitas vezes dar freio àquela ciência galopante, não é porque ela é contra ao mundo científico ou porque ela ainda tem saudades daquilo que os iluministas diriam do chamado tempo das trevas. Não. É porque a Igreja entende, pela sua larga experiência, como vai dizer São João 23, como perita em humanidade, ela entende que alguns elementos que ultrapassam o campo criatural muitas vezes tendem a nos destruir. Assim, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, pão e o vinho, a experiência fraterna de nos encontrarmos, os ministros sagrados nos ajudam a perceber que sim, podemos e devemos ter nossas inquietações, nossos sonhos e projetos. Podemos ter nossas próprias convicções, mas o indivíduo nunca pode
pode ser dissociado da pessoa. Ou seja, a minha crença deverá ser sempre uma crença comunitária, uma crença de irmãos e irmãs. Mesmo experimentando esses irmãos e irmãs e eles em mim, a chaga da limitação, do pecado, da falta de caridade. É preciso avançar, é preciso crescer na comunidade, naquelas realidades que o Senhor tem a nos oferecer. Por isso que o Senhor também quis instituir aos moldes do rei Melquisedeque não mais o sacerdócio de sacrifícios de animais, touros, cordeiros, pombinhos, não. Como nós ouvimos na leitura extraída do livro do Êxodo, instituindo a festa da Páscoa judaica, aquele sangue seria lançado nos umbrais das portas dos crentes hebreus, para que o anjo exterminador pudesse passar, pular e não atingir aquela família. Nós não mais precisamos daquele sangue de touros, de ovelhas. Precisamos do sangue do Cordeiro, que é eminentemente maior e perfeito. E não mais os umbrais da casa, mas o nosso próprio ser deverá ser manchado, por assim dizer, tingido pelo sangue do Cordeiro. Mas no mundo de hoje, do individualismo, das crenças eminentemente pessoais, ou das esferas muitas vezes heréticas, quando o indivíduo acha que pode salvar-se a si mesmo, lá pelagianismo, nós poderíamos nos perguntar: mas por que o Senhor morreu na cruz? Eu não pedi a Ele. Eu não fiz nenhum pedido para que Ele morresse por mim, para que Ele pudesse me salvar. Ele fez porque quis. De fato, o Senhor fez porque quis. Porque, como dizia Santa Teresinha, o amor não calcula, o amor se dá, o amor se oferece. Como dizia Santo Agostinho, bispo de Hipona, a medida do amor é amar sem medida. E que bom percebermos que no mundo onde há aversão, xenofobia, desrespeito, racismo, preconceito, a ideia de qualificar as pessoas por sua condição social, pele, raça e cor, que bom perceber que alguém que historicamente viveu entre nós nos fez entender que o amor não se calcula, se oferece, se dá. Assim sendo, irmãos e irmãs, a instituição do sacerdócio cristão é para que nós nos ajudemos uns aos outros e que a comunidade pastoreada por homens pecadores possam ser conduzidos ao paraíso. Dom Celso dizia: Cristo Jesus não escolheu anjos para serem padres, porque todas as vezes em que alguém fosse se confessar com o anjo então iria dizer: que horror, você fez isso? O autor da carta aos Hebreus vai dizer então que o sacerdote é um homem cercado de fraquezas, tirado do meio do povo para servir ao povo. Ele por primeiro experimenta o pecado, ele por primeiro deve experimentar a misericórdia, para que ajude a comunidade a entender que maior do que o medo é a vitória do amor. Maior do que a miséria do pecado é a abundância da graça. E que sim, por mais que caiamos, é preciso prosseguir, porque Deus nos ama. E Ele, como dizia Santo Agostinho, não se cansará de estar em nós, para que dessa forma Ele seja tudo em nossa vida. Por fim, não menos importante, mas em comunhão com a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio, um mandamento novo. Se antes tínhamos 10 mandamentos, o Senhor os ratifica, porém os sintetiza para facilitar a nossa credulidade. Amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo. Nós há pouco iremos ver o diácono, se não disser que eu estou muito bem, o diácono fazendo aquilo que é próprio da diaconia, que é o serviço. Mas não é o diácono, não é o padre, não é aquele cristão ou aquela cristã. Somos todos nós. O lava-pés não é um teatro, embora os teóricos norte-americanos vão chamar isso de performance, uma realidade que acontece e aqui mesmo fica o impacto para aqueles que participaram. Nós, ao fazermos isso, estamos intimamente ligados com aquela luz santa que o Senhor disse: eu sou o mestre, e Senhor, vocês estão dizendo bem. Eu, como mestre, Senhor, fiz isso. Vocês também deverão fazer. Por mais que o mundo nos diga que somos bobos, por mais que o mundo nos diga que somos ingênuos, é preciso acreditar que onde não há amor, plante amor e tolerância. Quero terminar lembrando de São Bento, que na sua regra, ele diz que o grande exercício nosso é fazer com que a nossa vida, ao longo do dia, seja entremeada de oração e de trabalho. De modo que nós possamos, dia após dia, passo a passo, ir fazendo construir o homem e a mulher novos. E aí é preciso que nós sempre nos busquemos a nós. Essa semana assisti um filme holandês, Em Busca de Mim, recomendo. Uma senhora, já em certa idade, que vê a sua vida toda ela desestruturada, até que ela encontra um grupo espiritual que ajuda com exercícios a entender o motivo de sua desestruturação. Nós devemos fazer isso em nossa vida, mas não sozinhos, com Cristo. O Cristo vai nos ajudar a nos encontrar a nós mesmos. Porque homens e mulheres encontrados certamente seremos capazes de dar testemunho da graça e da força do amor. Por isso, dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar assentados. Nossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que eu vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que eu vos dei.
terás parte comigo, se não amar os teus servos, não terás parte comigo, se não amar os teus servos. Ó Cristo, Mestre e Senhor, orientai nossa Igreja a ser fiel ao Evangelho e assim se colocar como servidora da vida, do reino e da paz. Nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ajudai-nos a viver o lava-pés do cotidiano da vida, para que nosso testemunho eucarístico seja verdadeiro e dê frutos no meio da humanidade. Nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Dai força e perseverança aos ministros ordenados da Igreja, e em especial nosso bispo diocesano, nosso pároco, nossos diáconos, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, servidor da vida e do reino do Pai, ouvi nossas preces humildes e confiantes em vossa misericórdia e em vossa providência, vós que sois Deus com Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.